Deus tem separado para ele um povo especial, pessoas que o amam, pessoas que o temem. É um povo diferenciado dos ímpios, pessoas que têm características, aonde através da vida dessas pessoas o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é exaltado. E esse é o estudo de número 924 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Espírito Santo possa falar com você. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Os cristãos, eles devem exaltar a Deus através do seu modo de viver, através do seu comportamento. Eles devem ter características verdadeiramente de um servo de Deus. Vamos ao nosso tema? 4 características importantes na vida do cristão. O nosso texto base está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o verso 1, que diz: quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus, que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. A nossa vida é um processo de santificação, um processo de aperfeiçoamento. E Paulo, ele está elogiando os irmãos de Tessalônica, e nós precisamos, assim como eles, andarmos, vivermos para agradarmos ao nosso Deus. Existem muitas maneiras de agradarmos ao Senhor. Nós não podemos nos esquecer que o cristão deve viver não para si, mas para agradar, para alegrar aquele que o alistou para a guerra. Deve viver para a glória do nome do Senhor. E nós veremos neste estudo 4 características que agradam ao nosso Deus. A primeira característica que eu vou falar é sobre o zelo. O nosso Senhor, Ele é um Deus zeloso. Ele é zeloso em tudo que Ele faz. Êxodo capítulo 34, verso 14 diz: jamais adorarás nenhum outro Deus, porquanto Yahvé, o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus. E Deus zeloso, eu não posso me esquecer que o meu Deus, Ele é zeloso, Ele é cuidadoso, Ele cuida de todos os detalhes da vida daqueles que o servem. E ser zeloso é uma característica que o povo de Deus tem. O zelo significa que demonstra cuidado, é um esmero, é atenção e aplicação no que faz. É uma pessoa cuidadosa, é uma pessoa diligente, ela é cautelosa e vigilante. Tito, no capítulo 2, verso 14, diz: o qual, olha, falando do nosso Senhor, se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, povo especial, zeloso e de boas obras. O Espírito Santo habitando dentro de nós reflete as qualidades daquele a quem nós servimos, que é o Senhor, e nós somos orientados pelo Senhor a sermos zelosos. Apocalipse, no capítulo 3, o verso 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Tem outra versão que diz: eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Paulo, ele nos adverte que nós devemos ser zelosos. Romanos capítulo 12, o verso 11 diz:
Não sejais descuidados do zelo, sejam fervorosos no espírito e servi ao Senhor. Aí eu vou falar de outra versão que fala que não devemos ser vagarosos em mostrarmos o nosso empenho. E já tem outra versão que diz assim, olha, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. O zelo nunca deve faltar na vida do servo de Deus. Vamos nos lembrar de uma pessoa que é zelosa, esta pessoa será honrada por Deus. Salomão fala em Provérbios, capítulo 22, o verso 29, já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Pois será promovida ao serviço real, não trabalhará para gente obscura, vai ser honrada por Deus, vai ser reconhecida, porque pessoas que agem com zelo são pessoas reconhecidas. Provérbios capítulo 12, o verso 24, as mãos zelosas e dedicadas governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. Nós devemos ser zelosos. Tudo que vier à nossa mão para fazermos, precisamos fazer com esmero, precisamos fazer com cautela, precisamos fazer cuidadosamente. Sabe por quê? Porque o que nós fazemos para o Senhor. Davi, ele era um homem zeloso, é um exemplo para nós, porque ele foi zeloso pelas coisas de Deus, mas também pelas ovelhas do pai dele, pelas ovelhas de Jessé. Antes de Davi atender a ordem de Jessé, Davi deixou as poucas ovelhas do pai dele com outro pastor, não deixou ela sozinha não. E aí ele foi ao vale de Elá, onde os irmãos dele estavam, juntamente com o exército de Israel, lutando contra os filisteus. 1 Samuel, capítulo 17, o verso 20 diz, Davi levantou-se, olha que interessante como ele era cuidadoso, como ele era zeloso e obediente. Antes do romper da aurora, ele deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme seu pai havia ordenado. Davi, ele era zeloso no cuidado com os bens do pai dele, ele não tinha medo. Como um pastor, ele enfrentou o perigo para proteger as ovelhas, ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão, e ele, a Bíblia fala que tirou ovelhas da boca do leão. Olha que homem zeloso pelas coisas que era do pai dele, ele era obediente ao pai, e prontamente quando o pai dele mandou ele lá ver o que estava acontecendo, levar mantimento para os irmãos, ele atendeu, ele obedeceu prontamente, e ele foi logo na madrugada até aonde os irmãos estavam, lá no vale de Elá. Vamos ver uma segunda característica que agrada a Deus e que nós, como servos dele, temos que ter, é a coragem, ou seja, é sermos valentes. O valente é aquele que tem força, que tem coragem, que tem vigor, é uma pessoa valorosa que enfrenta o perigo. O nosso Senhor, o nosso modelo, o nosso exemplo, ele é valente. Isaías capítulo 42, verso 13 diz assim, o Eterno sairá como valente. Olha que tremendo, olha que comparação. Homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado exclamará guerra e demonstrará toda a sua força contra os seus inimigos. O nosso Deus é Deus de guerra, o nosso Deus é todo poderoso, e nós devemos, assim como ele quer, sermos soldados de honra nas mãos dele, sermos soldados corajosos, sermos soldados valentes. 1 Crônicas capítulo 9, o verso 13 diz, como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1760 homens valentes para a obra do ministério da casa de nosso Deus. Nós estamos vivendo em guerra espiritual e nós temos que ser valentes. Tudo que vier à nossa mão para fazer, lembre-se, nós temos que fazer com zelo e também com coragem.
Deus, ele encorajou a Josué e Deus mandou Josué ser corajoso, ser valente. Josué capítulo 1, verso 9, ora, não te ordenei ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Olha o motivo pelo qual podemos ser corajosos, podemos ser valentes. Sabe qual é? Porque o Senhor é conosco, porque é o Senhor que peleja por nós, porque é o Senhor que nos dá a vitória. Nós devemos sim sermos pessoas que agradam a Deus, sermos valentes e corajosos. Vamos ver 2 Crônicas, capítulo 15, o verso 7, que diz: todavia, sede fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Você nunca pode se esquecer que você está em guerra. A tua guerra é espiritual e nós temos que ser corajosos, porque o Senhor, ele não nos deixa só. Nunca se esqueça também, você tem o Espírito do Deus Todo-Poderoso habitando em você. E o Espírito de Deus não é espírito de covardia. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É o Espírito Santo que habita em nós e é Ele que nos dá coragem, é Ele que nos faz forte, é Ele que nos ajuda a enfrentarmos as guerras, as batalhas e vencermos, porque do Senhor vem a nossa vitória. Para servir ao Senhor, nós temos que ter coragem. Jeremias capítulo 1, verso 7, entretanto, o Senhor me orientou, olha a ordem de Deus, não alegues que és muito jovem, a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Nós temos que ter coragem para falarmos o que Deus mandou nós falarmos. Nós não podemos ser covardes, nós precisamos entregar a mensagem do Senhor. Vamos ver que também Davi era um homem valente. Davi era um homem corajoso, ele enfrentou os inimigos dele, não foi só urso e leão, não, mas ele enfrentou exércitos, porque ele confiava no Deus da vitória, ele confiava no Senhor, e o Senhor para Davi nos diz que era o seu escudo, a sua rocha, ele era a sua fortaleza, e como a palavra fala, socorro bem presente na angústia. 2 Samuel capítulo 17, o verso 8, que diz: e Uzai prosseguiu argumentando. Uzai estava falando com Absalão na revolta de Absalão contra Davi. Olha o que ele disse: tu bem sabes que o teu pai e a sua gente são guerreiros valentes e estão muito irados com tudo que tem acontecido, assim como fica a ursa a que se tiram as crias. Teu pai é um soldado experiente e não permitirá que todo o seu exército durma, nem passará a noite toda no acampamento. Uzai era conselheiro de Davi e Uzai estava aconselhando Absalão, porque ele foi enviado por Davi para frustrar os conselhos de Aitofel, os conselhos que Aitofel dava a Absalão. E ele reconheceu que Davi era um homem valente. Todos os dias nós precisamos ser corajosos, fortes, valentes, assim como Davi, nós lutamos e nós conseguimos vencer sendo fortalecido no Senhor, mas é dia a dia, buscando ajuda, buscando socorro, buscando fortalecimento e coragem no nosso Deus. Nunca se esqueça, de Deus vem a tua vitória. Confia nele, porque ele fez de você um vencedor. No Salmo 20, verso 7, Davi diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Que a tua palavra possa ser igual às palavras de Davi. Confie no Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa vitória. A terceira característica que é muito importante na vida do cristão é a
fidelidade. O que é ser fiel? É ser leal, é ser dedicado, é ter respeito, ser perseverante, ter persistência. O nosso Deus, o nosso exemplo, ele é fiel. Deuteronômio capítulo 32, o verso 4 diz: Ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. O nosso Senhor, o nosso exemplo, ele é fiel. Nós devemos ser fiéis em todas as coisas. Nós devemos ser fiéis em servir ao Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 19, o verso 9 diz: Ele ordenou: desempenhareis tais obrigações sob o temor de Yahvé, o Senhor, com absoluta fidelidade e integridade de coração. É o rei Josafá que estava orientando os sacerdotes, alguns levitas e os chefes de Israel. O rei Josafá estava mostrando para eles que eles deveriam ser fiéis, eles deveriam temer ao Senhor no julgamento do povo. O Senhor, ele requer de nós a fidelidade e ser fiel até o fim. Mateus capítulo 10, verso 22, o nosso Jesus fala: e por causa do meu nome sereis odiados de todos, contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Tem um versículo no Evangelho de Marcos, que é no capítulo 13, verso 13, que diz: sereis odiados de todos por minha causa, todavia aquele que permanecer firme até o fim receberá a glória da salvação. Não devemos estranhar, não devemos nos apavorar, nos assustar, porque muitos não gostarão de nós. Sabe por quê? Porque quem brilha em nós, porque quem habita em nós, porque quem está conosco é o Todo-Poderoso. E Davi, ele fala de bênçãos para aqueles que são fiéis. Vamos ver no Salmo 31, verso 23, que diz: amai o Senhor, vós todos os seus fiéis. O Senhor defende os leais, mas aos arrogantes retribui com largueza. O que Davi está falando? Deus, ele é fiel com aqueles que são fiéis. O nosso Mestre Jesus, ele é exemplo de fidelidade. Fidelidade ao Senhor. Ele foi fiel até o fim. Ele foi fiel e obediente até a morte. E a morte é de cruz. Você se lembra de Daniel, dos amigos de Daniel? Olha, 4 pessoas que foram fiéis até o fim, mesmo correndo o risco de morte. Eles não tiveram por preciosas a vida deles, mas eles preferiram servir, obedecer e temer ao Senhor. Vamos ver a 4ª característica, que é a sinceridade de coração, ou seja, um coração sincero. O autor de Hebreus, ele nos ensina que nós devemos nos achegar a Deus, nos aproximar de Deus, buscar a Deus com um coração sincero. Hebreus no capítulo 10, o verso 22, que diz: porquanto acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé. É interessante porque nós temos essa liberdade, nós temos essa oportunidade que foi dada através de Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz por nós, quando ele ressuscitou e ele está diante de Deus e ele nos deu essa liberdade, esse acesso. Nós podemos chegar, nos achegar diante de Deus. Nós temos que ter um coração sincero. O salmista, ele ensina que o louvor que agrada a Deus é o louvor de um coração sincero. Salmo 119, verso 7 diz: eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Olha o que o salmista fala, ele precisa saber o que agrada a Deus, ele precisa conhecer as ordenanças de Deus, porque assim ele vai servir ao Senhor sinceramente, porque assim ele vai saber
saber o que agrada e o que desagrada a Deus. E tem outra versão que diz: eu louvar-te-ei com um coração reto quando tiver aprendido os teus juízos. E nós vemos que a palavra de Deus são as orientações de Deus para nós. Nós precisamos aprender através da palavra dele o que o agrada. O rei Ezequias, ele orou ao Senhor e na oração dele, ele fala sobre a fidelidade dele ao Senhor, sobre a dedicação dele ao Senhor. Segundo Reis, capítulo 20, verso 3, lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Eu tenho feito o que tu aprovas. E aí, ainda continuando o versículo, Ezequias chorou amargamente, ele chorou amargamente, porque o profeta Isaías foi até ele, sabendo que ele estava doente. O profeta Isaías tinha uma palavra de Deus para ele, e a palavra não era boa, era para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele morreria. Quando ele ouviu isto, a Bíblia fala que ele vira para a parede, ele chora, ele ora, ele fala com o Deus Todo-Poderoso, e o Deus Todo-Poderoso mudou esta sentença. Vamos ver o exemplo do rei Davi também. Ele tinha um coração sincero, um coração arrependido. E no final da vida dele, ele aconselhou Salomão a servir a Deus com coração íntegro, com coração sincero. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, diz: e tu, meu amado filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma. Olha que tremenda orientação de Davi, porque Yahvé, o Senhor, ele examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará para sempre. Que orientação importante para nós. O Senhor conhece a nossa sinceridade, o Senhor conhece a nossa intenção e devemos servir a ele com um coração sincero. Salomão, ele ensinou que quem tem um coração sincero sabe o que faz? Agrada ao nosso Deus. Vamos ver? Provérbios capítulo 11, verso 20, diz assim: o Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração, outra versão fala em sinceridade de coração, são a sua alegria. Já parou para pensar? Se você serve a Deus com coração sincero, com coração reto, com coração íntegro, você é motivo da alegria de Deus. Que privilégio, não é mesmo? Eu vou concluir trazendo o exemplo de Davi, um homem que foi segundo o coração de Deus. Foi um homem zeloso, corajoso, valente, um homem fiel, e ele serviu ao Senhor com coração sincero. Ele tinha desejo de agradar ao nosso Deus. Essas 4 características, elas também foram encontradas em Daniel e nos amigos dele, no rei Josias, em Ezequias, no profeta Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Também os apóstolos, os discípulos de Jesus também tiveram essas 4 características. Que nós possamos ter essas características para agradarmos ao nosso Deus, para alegrarmos o coração do nosso Deus. Lembre-se, a alegria do Senhor é a tua força. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para se inscrever no nosso canal e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.